Hoje eu vou falar sobre cores. Eu percebi durante as lives que as pessoas têm muitas dúvidas na hora de compor as cores. Como harmonizar? Cris, o que combina com o que, né? A almofada, as cores de parede, que cor que eu coloco no estofado, que cor que eu coloco nos tecidos, que cor que eu coloco nos itens decorativos. Então, são muitas dúvidas referente às cores. Então, é uma das maiores dúvidas. E quando a gente fala em cores nas paredes, é uma das primeiras escolhas que nós temos que fazer. Então, a parte grossa, né, a parte bruta das paredes, quando a gente vai entrar, antes nós temos primeiro que escolher essas cores, para depois escolher as cores do mobiliário, dos acessórios e dos adornos. Então, que são as cortinas, tapetes, estofados, poltronas, as cores do mobiliário, almofadas e todos os objetos decorativos. Mas como que eu faço para harmonizar? Então, vamos lá. Gente, para quem não conhece, esse é o círculo cromático ou roda das cores. Então, eu trouxe essa imagem ilustrativa. Para quem é aluna do método Rota Casa 7, tem várias ferramentas lá dentro que eu auxilio. Então, tem um módulo inteiro falando só sobre cores, as paletas das cores, os significados, quais as sensações. Eu falo da saturação, das cores vibrantes e como compor elas nos ambientes. E as composições, combinações, porque é um universo muito amplo. E dentro do meu trabalho, dentro dessa jornada, para quem acompanhou, para quem viu os meus quadros, então eles têm uma paleta de cores muito intensa, muito vibrante. Todos esses anos como artista, eu criei a minha própria paleta de cores. Então, o meu ateliê sempre foi um laboratório, onde eu experimentava várias tonalidades para criar essa paleta. E dentro das composições, então, eu criava uma harmonia nos meus quadros. São cores vibrantes, então como é que eu fazia essa composição, essa harmonia? Então, por que eu tô falando isso? Porque na decoração não é diferente. A gente tem que ter harmonia de cores dentro dos nossos ambientes para que a gente tenha um ambiente equilibrado. Para que não cause aquela sensação de desconforto, de irritação, que eu sempre falo, né? Que as cores têm o poder de influenciar tanto positivamente quanto negativamente os ambientes. Então, por isso que a gente tem que criar uma harmonia, por isso que as cores são tão importantes e é uma das dúvidas mais frequentes que as pessoas têm na hora de escolher. Então, o círculo cromático, ele é dividido em cores frias, que é essa parte de cima aqui, percebam essa divisão, aqui são as cores frias, né? E aqui são as cores quentes, para baixo aqui são as cores quentes. Tá? Aí nós temos as cores vibrantes, que é essa parte de fora, e as que são as cores mais fortes. Então, depois nós temos as cores primárias e secundárias, né? As cores primárias são aquelas que a gente aprende na primeira série da escola, né? O amarelo, o azul, o vermelho. Depois nós temos as cores secundárias. E aqui que eu tava falando das cores vibrantes, são essas cores mais fortes. Então, por exemplo, as cores primárias, elas são vibrantes, são cores mais fortes dentro da decoração. Quando a gente vai seguindo esse degradê de cores aqui pra dentro, são as cores saturadas, que elas não, ou seja, pouca saturação, elas têm pouca vibração, pouco brilho. Então, elas são cores mais suaves, tons mais pastéis, né? Se a gente pegar aqui, a gente fala que são os tons pastéis. Então, sim, é possível usar 3, 4, até 5 cores dentro do mesmo ambiente, desde que elas tenham uma harmonia, um equilíbrio. Essas cores não necessariamente elas têm que ser usadas todas vibrantes. Você pode pegar uma cor mais vibrante, que é a cor vibrante, essas de fora, que são as cores bem fortes, e você pode usar com tonalidades de cores, aquelas que você gosta, saturadas.
Então a saturada, ela vem, essa aqui é bem apagadinha, essa aqui vai aumentando aqui o grau de saturação até chegar na vibrante aqui, olha. Então aqui o amarelo, ele tem a variação de cores, então por isso que é um degradê. Então vai desde a cor vibrante até a cor saturada. Vocês estão entendendo a diferença? Aí dentro das cores frias que eu tava falando pra vocês, das cores quentes, das cores vibrantes, das cores saturadas, nós temos a combinação de cores. Por exemplo, tem pessoas que são monocromáticas que eu tava falando pra vocês. Porque tem gente, agora eu vou falar assim, eu gosto só de azul. Então, talvez você seja uma pessoa que gosta de uma combinação monocromática, que é apenas uma cor, então você vai usar somente aquela cor dentro do ambiente. Então você pode pegar desde o azul escuro até a saturação dela azul claro. Isso é combinação monocromática, tá? Que daí você pode fazer a combinação monocromática também com o cinza, com o branco e com o preto, que é o mais tradicional. Mas você pode fazer também com as cores, desde uma cor vermelha, então ela começa desde a escura até a clarinha. Também pode ser o preto, o cinza e o branco, como eu falei. Dentro das cores, nós temos as cores neutras, tá? Que são o preto, o branco, o marrom, o cinza e o bege. E dentro, que são as cores opacas. E nós temos também o prata e o dourado, que são as cores, pode ser foscas ou brilhosas, também são consideradas cores neutras. Por exemplo, você vai usar metais, prata, metais dourados, iluminação. São considerados cores neutras na decoração. Não é considerado uma cor vibrante, uma cor que eu tô falando são essas cores, as cores quentes e as cores frias. A combinação análoga são as cores vizinhas, aqui tanto para a esquerda quanto para a direita, né? Então, tu pode pegar 2, 3, 4, até 5 combinações do círculo cromático. Quanto mais combinações você vai pegando, mais difícil fica para compor no ambiente. Mas como também elas são um degradê de cores, é uma das combinações mais fáceis de compor dentro da decoração. Então, por exemplo, aqui nós temos as setas, né? A gente coloca aqui no círculo. Então, aqui nós temos análoga. Então, eu vou escolher aqui, ó. Eu gosto desse verde, esse petróleo e esse azul. Então, são esses tons que eu vou usar dentro da minha sala de estar, do meu quarto. Essa combinação, que é a combinação análoga. Cris, mas eu gosto do roxo. Então, eu gosto do roxo. Tu gosta roxo com azul ou com rosa? Então, eu vou pegar aqui o roxo. Então, eu vou botar a setinha pra cá. Aí, olha aqui, ó, roxo. Aí, você vem pra cá. Então, é outra combinação análoga. Então, é um degradê de cores. E dentro de todas as combinações, de novo, você pode usar uma cor mais vibrante e as cores saturadas. Entende? Então, você escolhe 3. Eu recomendo sempre 3, porque é um pouquinho mais fácil e mais simples de se usar para vocês que estão começando agora, para fazer as combinações aí nos seus ambientes. Aí você pode escolher uma parede talvez mais vibrante dentro dessa composição, ou ao inverso, colocar uma parede com uma tonalidade mais suave. Se você quiser pintar uma parede de cor, pode ser que você queira deixar uma decoração toda neutra e você queira usar pontos de cor nos acessórios. Pode ser um móvel de destaque, pode ser uma poltrona, pode ser estofados, pode fazer esse degradê de cores nas almofadas. Então, tudo depende qual que é a proposta. Por isso que as pessoas me perguntam, Cris, que cor que eu coloco, né? Então, quando você tem uma base toda neutra, que são, o estofado marrom, fende, bege, você pode usar qualquer cor. Eu vou falar sobre a combinação complementar.
Então, o que que é a combinação complementar? É uma cor fria com uma cor quente. A combinação complementar, já diz, ela é contrastante, ela é oposto. E para quem não conhece, né, o clássico da cor complementar, que é o roxo com amarelo. Então, vejam aqui, ó, gente, a combinação complementar. Roxo com amarelo ou berinjela, né, para quem gosta. Isso aqui, gente, é um clássico na decoração, né? Se usou muito, teve um tempo aí que tava super em voga, super em alta, essa combinação aí do roxo com amarelo. Eu vou falar agora para vocês a tríade das cores. Então, o que que é a tríade? Por exemplo, assim, eu gosto, que eu falei para vocês 3 cores da sua preferência, né? Então, são 2 cores quentes ou uma cor fria, como eu tava explicando para vocês lá no princípio. Minha cor preferida é amarelo, azul e vermelho. Então, justamente eu tô aqui, ó, vermelho, amarelo e azul. Um azul mais marinho, um azul mais escuro, ele vai quase pro roxo aqui dentro do círculo cromático. E o vermelho, aqui, ó. Então, dentro do ambiente, para você que gosta dessas tonalidades, quando a gente tem essa tríade, você pode compor essas cores dentro do ambiente. Você nunca vai errar. Vai ficar um ambiente super harmônico, porque você está fazendo uma composição de acordo com a combinação tríade, tá? E daí, de novo, vocês podem pegar desde as tonalidades mais escuras, que são as cores vibrantes, até as mais claras. Você pode vir aqui, qual a outra cor que eu gosto mais? Eu gosto aqui do roxo, aqui ó, roxo. Aí roxo, o verde e o vermelho, também é uma combinação muito usada. Opa, minha seta fugiu aqui, ó. Aqui o laranja. Laranja com verde, gente, fica muito bonito. Daí você pode mesclar com uma tonelada de roxo, berinjela. Daí vocês podem chamar como vocês quiserem, né? Então, gente, utilizando essas cores, essas paletas, então vocês conseguem harmonizar os ambientes para que eles fiquem mais fluidos, para que tenha harmonia. Quando você entende como essas cores funcionam dentro do ambiente, é o que eu falei, você começa a criar um ambiente com identidade, com personalidade e do seu estilo. Então, gente, é isso. Hoje a live era mais para vocês entenderem toda a questão das cores, das combinações, para vocês começarem a entender como funciona. Porque eu não consigo, nosso tempo é muito curto, é limitado, e lá dentro do método só tem um módulo falando sobre isso, né? Então eu explico todo esse processo das cores, o curso é bem ilustrativo para que vocês possam realmente visualizar na prática como aplicar, tá? Então eu me despeço aqui. Então, para quem ainda toda semana tem live, hoje foi uma live especial mesmo, porque eu vi que vocês tinham muitas dúvidas na hora da decoração, na composição de cores, por isso que eu quis trazer um pouquinho dessa informação, desse conhecimento para ajudar vocês. E para as minhas alunas aí, nós temos agora uma jornada linda pela frente. Bem-vindas aí para quem já se inscreveu, e para quem ainda não se inscreveu, não perca essa oportunidade de estar aqui do outro lado comigo. As inscrições encerram hoje, as matrículas, porque nós temos uma turma limitada, que eu gosto de atender as minhas alunas com carinho, com todo o cuidado que elas merecem, para que elas consigam colocar todo esse conhecimento em prática. Ai, obrigada! Olha, gente, as pérolas que você nos dá. Obrigada, Cris, muita paz. Então, me despeço aqui, meninas. Uma ótima noite, que bom. E para quem chegou depois, gente, essa live vai ficar gravada aqui no meu Instagram. Então, vocês vão conseguir assistir quantas vezes vocês quiserem, para vocês não perderem os detalhes. Para quem chegou depois ou chegou atrasado, vocês vão poder estar assistindo e fazendo aí as composições, fazendo essa brincadeira aí na casa de vocês, tá bom, gente?
Muito obrigada, então uma ótima noite, que Deus abençoe a todas vocês. E até a próxima!